Qual o real nível de insatisfação com o trabalho de Zubeldia no São Paulo? Para alguns ele está na UTI há muito tempo, mas será que foi internado com o diagnóstico preciso? O termômetro da torcida está desregulado? Para tentar medir isso corretamente, a gente conta com a ajuda de vocês nesse vídeo. Então a gente quer propor aqui uma analogia. Se o Zubeldia está doente, qual é o nível de febre dele hoje? 36, não tem febre, 38, 40 graus, está fervendo. Em qual circunstância a situação dele fica realmente insustentável? E aí vai ter que internar. A gente quer a participação de vocês, então já deixa o comentário aí. E eu vim até de branco, né, para incorporar o enfermeiro, para fazer essa análise com vocês. Mas antes, a gente vai lembrar como é que estava o estado de saúde dos enfermos que antecederam o argentino na véspera das respectivas demissões. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar do Carpini primeiro? Pode ser. Como é que estava a situação do Carpini pouco antes de ser demitido do São Paulo? Você lembra? Lembro. O Carpini veio para substituir o Dorival, né, que tinha ido para a seleção brasileira, e ele teve um começo bastante promissor no São Paulo, como todo mundo já sabe. Ele ganhou a Supercopa do Palmeiras nos pênaltis, e ele também quebrou o tabu lá na Arena Neoquímica, contra o Corinthians. E aí viveu-se, né, essa fase de lua de mel bem no comecinho desse trabalho do Carpini, só que daí ele começou a ter resultados não tão bons no Campeonato Paulista. Ele teve uma derrota pra Ponte Preta, que foi um jogo horrível, e a coisa já começou a ficar esquisita, e tinha o fator Rames também, que, por que não põe pra jogar, mas ao mesmo tempo, né, o cara não tinha nem ido viajar lá pra BH, pra Supercopa. Aquele descompromisso, né? Que o torcedor de São Paulo conhecia bem. Só que, em termos de tamanho de figura, não tem comparação. O Rames era uma figura maior do que o Carpini. E ele começou a sofrer com isso, até que chegou no último jogo da fase de grupos do Campeonato Paulista. O São Paulo podia até não classificar contra o Ituano, né? E acabou que classificou. Só que daí foi jogar o... E aí teve essa observação lá nesse jogo do Ituano, que ele mandou a torcida ficar calada, né? Depois que ele classificou, né? E aí ficou meio... A coisa começou a azedar por ali, né? E aí foi jogar as quartas de final no Morumbi contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino. E aí, mais uma vez, o fator Rames entrou no negócio, porque o jogo terminou empatado e foi pros pênaltis. E aí, o Rames não quis bater o pênalti, botou lá Diego Costa, outros da base pra bater, o Michel Araújo. São Paulo perdeu nos pênaltis e foi eliminado. E aí teve também um jogo muito ruim na Libertadores contra o Tajeres, né? Exatamente. Que foi 2-0. Que ele perdeu também 3 machucados no primeiro tempo, né? No primeiro tempo. E aí ficou também uma coisa... Mas vai fazer a substituição, vai parar o jogo. E nessa confusão, aí tomou o gol. Foi 2-1 o jogo. E muito ruim. Perdeu o Rato, o Rafinha. E foi isso. E aí no Brasileiro, o time já tava uma carcaça. Não era mais um time. Era uma coisa moribunda, já que a gente tá falando, né, de... medicina, enfermagem e hospital, era um paciente moribundo, era um convalescente lá, à beira da morte. E aí ele Ele jogou os 2 primeiros jogos. Ele perdeu pro Fortaleza em casa. E perdeu pro Flamengo no Maracanã e foi demitido. E aí o que acontece com o Carpini? Foi uma passagem relâmpago, né? E a febre dele, acho que foi assim, uma coisa súbita, né? Foi. Ele já ficou... De 36, não tá com febre, de repente já tava com 40 graus e mandaram ele embora. Não precisou muito pra ele ser descartado, né? Ele já entrou logo na UTI e tal. E a gente vai falar agora do Rogério Ceni. Rogério Ceni, professor Ceni, mito Ceni. Vamos pular o Dorival, porque o Dorival ele saiu pra ir pra seleção, né? Isso. Mas se você for comparar Dorival com o Zubeldia, está acontecendo basicamente a mesma coisa. Desempenho ruim no Brasileiro e bom nas Copas, né? O problema é que o Zubeldia ainda não terminou esse processo, né? O Dorival foi até o final. O Dorival perde a final da Copa do Brasil e brigaria pra não cair no Brasileiro, consequentemente. É o que sobraria pra ele. Talvez nem na seleção ele tivesse ido. Aí a diferença também é que o Zubeldia é muito bom fora de casa e o Dorival era péssimo. Vamos lá. Rogério. Então o Rogério... O Rogério Ceni ele veio pra substituir o Crespo, né?
Ele tinha feito um trabalho no Flamengo, tinha sido campeão brasileiro, campeão da Supercopa, campeão estadual, foi demitido lá na madrugada, e o Crespo já estava balançando ali no São Paulo, a sombra do Rogério Ceni, se tratando de São Paulo, não é algo a se desprezar, né? E aí ele chegou no São Paulo em 2021. E como é que ele tava, então, pra sair? Como é que tava o termômetro do Rogério, antes da saída dele? Ele já tinha estourado esse termômetro por causa da final da Sul-Americana, né? Contra o Del Valle, que foi pra mim, assim, um dos jogos mais frustrantes. Eu nunca vi, não achava a marcação, foi um negócio... E a expectativa que se criou, né? Então a coisa já tinha ficado muito ruim. Brasileiro fraco também, 2022. Brasileiro fraco e aquela frustração do tipo, porque se você ganha aquela Sul-Americana, você tem a chance de disputar a Libertadores com o Rogério no cargo. E aí você perder a final da Sul-Americana pra disputar de novo a Sul-Americana no ano seguinte, porque você não consegue uma campanha consistente e boa no Brasileirão, é muito frustrante. Então eu acho que isso já foi amontoando essa frustração que vai deixando a pessoa até... Parece que você comeu comida estragada, ficou com aquela infecção intestinal, infecção da febre. Então, ele começou a ficar ruim aí nessa parte, fez um brasileiro ruim. Até que chegou no ano seguinte, 2023, ele foi eliminado pelo Água Santa do Carpini. E aí, ali mas praticamente, né? E aí, já estava atingindo ali 39 de febre. Exatamente. E aí dá pra citar também uma coisa meio desastrada da diretoria do São Paulo, que você imagina que vai mandar aquele jogo no Allianz Parque, né? Tanto que o Wellington quebrou o pé, o Galopo nunca mais voltou direito da lesão que teve lá. Não dá certo isso aí. A gente até foi nesse jogo, né? Um horror. E foi isso. Isso aí já deu aquela frustração absurda. Já tava ali com 38,5 de febre. E aí depois ele foi estrear no Brasileirão. Aí ele estreou contra o Botafogo e perdeu aquele jogo. Por 2-1, né? O Caleri chegou até a empatar. Brigou com o Marcos Paulo. Brigou com o Marcos Paulo, teve a confusão com o Luan também. E mesmo depois de ter ganhado o primeiro jogo da Sul-Americana, ele foi... Contra a Academia Puerto Cabello. Demitido depois de uma vitória, né? Exatamente. Lembrando que o Rogério Ceni foi um dos mais longevos aí, né? Chegou no meio do ano de 2021, fez 2022, perdendo a final do Paulista de goleada, sendo eliminado nas Copas, né? Foi até a final lá, mas aos trancos e barrancos. E fez um brasileiro 2022 péssimo. E pra falar agora então do Crespo. O Crespo ele chegou pra substituir o Diniz. É que assim, depois que o São Paulo perdeu aquele Brasileirão lá com o Diniz, né? A diretoria do Casares entrou e aí ele foi demitido ainda no curso daquele Brasileirão. Tanto que os últimos jogos quem comandou o São Paulo foi o Visoli, né? E aí essa nova diretoria contratou o Crespo. E o Crespo chegou e o começo dele foi muito bom, né? Naquele Paulista, o São Paulo ganhou o campeonato. Fez a melhor campanha, conseguiu dar um bom padrão de jogo pro time. Fez até uma fase de grupos boa na Libertadores. Só que o brasileiro, o Crespo, ele passou os 10 primeiros jogos, o São Paulo não tinha ganhado. E aí na Libertadores ele acabou sendo eliminado pelo Palmeiras, né? E aí, com essa campanha no Brasileiro, a coisa acabou ficando insustentável. O curioso do Crespo é que essa fervura não pareceu ser tão direcionada para ele. O que acontece com o Crespo é que houve uma coisa também bastante particular, no caso dele, que era pandemia ainda. Então não tinha torcida no estádio, o que é uma sacanagem, né? Porque ele foi o técnico que tirou o time da fila e não pôde aproveitar. Tanto que quando o Rogério Ceni chegou no São Paulo, a torcida ainda gritava o nome do Crespo, porque incrível, né? Mesmo com essa campanha ruim no Brasileiro, como talvez não tivesse essa torcida no estádio, a coisa não tinha azedado tanto. Mas se você for pensar de forma prática, 10 jogos sem ganhar é muito tempo. Dá pra dizer que ele foi demitido, ele foi direto pra UTI sem ter dado sequer um sinal de febre. Exatamente. Ele foi demitido sem, né? E muito porque havia a sombra do Rogério, né? Exato. Quer falar do Diniz, então, antes de terminar? O Diniz, ele também foi um técnico bem longevo no São Paulo. Ele chegou pra substituir o Cuca, que fez um péssimo trabalho no São Paulo, péssimo. Não sei o que vocês acham. Não, eu gosto do Cuca. Tudo bem, comenta, a gente aceita. Mas na minha opinião, fez um péssimo trabalho no São Paulo. Acho que foi o último pênalti que o São Paulo que o Reinaldo perdeu pelo São Paulo, jogava ainda. Jogo contra o Goiás, o Cuca caiu. Veio o Diniz, começou assim, bem pragmático. Foi o único time
que não perdeu, né, acho que não tomou gol do Flamengo do Jorge Jesus, que fez 90 pontos aquele campeonato, né? Então, ele teve esse bom começo, aí foi meio oscilante, mas conseguiu classificar para Libertadores, né? Ficou em sexto. Depois acabou sendo técnico do São Paulo naquela Libertadores, que foi eliminado na fase de grupos, Pablo, Binacional e sei lá o quê. E o Diniz é aquilo, ele, ao contrário do Crespo, ele parece que sempre, ele, assim como o Zubeldia, né, que a gente vai falar daqui a pouco, sempre teve ali a chapa meio quente pra cima dele, né? A gente defendia, né? A gente entendia, assim como a gente entende hoje, a gente entendia que naquela época havia, assim, um elenco muito curto, né? Muito curto. Muito curto. Ele precisou inventar, trouxe o Brenner, não sei o quê. Ele tinha trabalhado com o Brenner no Fluminense, né? E também o único reforço que ele recebeu foi o Luciano, que veio de graça. Mas a chapa dele sempre esteve quente. É uma filosofia até também pelo estilo divisiva. de jogo, né? Mas ele, enfim, ele ousou fazer o torcedor de São Paulo sonhar, né? Naquele Brasileirão, acabou perdendo depois. E foi isso. Aí não teve como segurar. Aí teve a briga com o Tietê, que foi o ápice lá da derrocada do trabalho dele. Lembrando então, contextualizando toda essa cronologia aí de técnicos do São Paulo, esse termômetro, né, até uma ruptura no trabalho e tal, vamos chegar no Zubeldia então. Você acha que, você classificaria que ele está em qual estágio dessa enfermidade aí? É difícil dizer porque a diretoria do São Paulo é pouco transparente e, né, muito volátil, vai ao sabor ali do que eles ficam vendo nas redes sociais, enfim, incompetentes e não profissionais. Então você não sabe exatamente se é verdade que o Casares disse que vai respeitar o contrato, aquela coisa. Pode ser que mude. E ele é muito divisivo entre o torcedor comum, assim, digamos, né? Tem gente que acha que ele tem que ficar porque o momento do São Paulo é de mais austeridade e ele, de uma certa forma, representaria esse momento, que é o nosso caso, né? E tem gente que acha que não, que tem que mandar embora, que é péssimo, e aí rola uma antipatia, uma fritura. Só que o que eu acho que nos últimos dias evidenciou uma febre mais alta aí, 38, 39 graus de febre, é que a torcida organizada soltou a mão dele. Na nota que a torcida independente postou, ele fala nominalmente: Zubeldia, comissão técnica, só viver de Copas não existe. Todos estão no limite. Então ele explicita textualmente que todos estão no limite da comissão técnica e o Zubeldia em si. Então eu acho que isso é bastante representativo, a gente sabe como no futebol brasileiro isso funciona. Normalmente quando... E já houve esse remanejamento do apoio da torcida para o elenco, sempre gritando o nome, apoiando muito, e agora não vai ter recepção pro time no jogo da Libertadores contra o Tajeres, e eles não vão gritar o nome dos jogadores, porque, de certa forma, eu acho que eles estão achando que tá todo mundo meio de sacanagem. Não acho que ele acha que o Zubeldia tá de sacanagem, mas os jogadores e a comissão, enfim. Então eu acho que o Zubeldia tá com uns 38 e 39 de febre. E você acha que o que justificaria a demissão? Tipo, terminar até a parada do Mundial na zona de rebaixamento? Você acha que eles demitiriam o Zubeldia? Eu acho que se ele perde pro Vasco, ele é demitido. Eu não sei, eu acho que as pessoas estavam esperando, né, um resultado assim ruim e tal, pra justificar, né, a teoria que eles sempre falaram. Porque o Zubeldia, cara, vamos ser sinceros, ele tá sendo fritado desde o ano passado. Né? Mesmo tendo a melhor campanha do brasileiro desses técnicos que a gente citou e quase indo para a semifinal da Libertadores, né? Enfim, tava esperando esse momento e aí esse momento chegou e aí é aquilo, né? Tem que... Vamos ver até onde vai, né? Porque uma hora, se o trabalho degringolar mesmo, não tem jeito. Ele precisa se ajudar também, porque tem certos jogos que não dá pra você perder como mandante, que é o caso do Mirassol. Os empates contra o Sport Fortaleza já foram ruins, mas fica aquela coisa, né? O Palmeiras, aquele gol que dava pra botar a linha onde quisesse, poderia estar anulado lá, o gol seria outro empate. Agora, esse resultado aí do Mirassol, ele tem que saber que mesmo no momento ruim, certas coisas são inadmissíveis, não existe São Paulo perder aquele jogo. Então, é por isso, é muito representativo. O Mirassol no Morumbi, o Diniz já tinha passado por isso também, né? Eu torço para que ele faça algum ajuste aí, que a diretoria também banque, né? Que é aquilo, né? Tem que dar prioridade para algum torneio. Não tem como disputar 3 torneios com esse elenco que a gente tem. Então tem que escolher. Vou abrir mão de um aqui, vou colocar o Sub-20 para jogar a Copa do Brasil
e para fazer o time focar no brasileiro. Eu espero que tenha esse ajuste no brasileiro, que eu espero que o São Paulo ganhe, né? Ganhe jogos, né? Torço para que avance nas Copas e, e que ele esteja no comando. É. Eu acho que ele é, não é incompetente do jeito que as pessoas falam também. Não. Eu acho que ele é o menor dos problemas, inclusive. E a diretoria tem responsabilidade disso, porque você acha que ele decidiu sozinho? Ah, não, eu vou priorizar a Copa do Brasil, eu, Zubeldia. Não, isso é institucional, entendeu? Só que a diretoria, ela é covarde e ela deixa só o Zubeldia ficar lá tomando porrada, porque ela não vem a público se responsabilizar por dar esse direcionamento institucional pro São Paulo. É isso. E aí, o que vocês acham? Deixa sua opinião aí. Vocês acham que em que nível que tá a insatisfação da torcida com o Zubeldia? Você acha que ele chega até o final do ano? Deixa de comentar. Para quem é inscrito, compartilhe o link com amigos, parentes, quem gosta de futebol, quem gosta do São Paulo. E quem não é inscrito, se inscreva. Beleza? Tamo junto. Beijo na alma.